impulsionar o combate à sonegação fiscal e aos crimes contra a ordem tributária na Bahia. Esse é o objetivo do novo plano de trabalho do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, aprovado no mês passado. O CIRA, que já alcançou o total de 470 milhões de reais em valores recuperados para o setor público desde 2015, dos quais 20 milhões só este ano, reúne instituições para integrar e agilizar ações que incluem investigações, inquéritos, oitivas integradas e operações especiais. A gente entende melhor o assunto e conversa agora com o promotor de justiça e secretário-geral do CIRA, Luiz Alberto Vasconcelos, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Luiz Alberto. O prazer é meu, mais uma vez, estar aqui no programa Isso é Bahia, da Tarde FM. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia, os ouvintes. Só para a gente entender melhor, esses valores restituídos ao Tesouro Estadual são valores referentes a que débitos em particular? Normalmente, assim, o mais comum de recuperação é referente ao crime de ICMS. Sonegação de ICMS. São valores que decorrem de práticas criminosas. E o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos é uma iniciativa de proteção ao erário público de grande relevância na Bahia, talvez a maior dos últimos tempos, a mais importante, até porque estamos diante da proteção dos impostos. Né, e débitos, imagino eu, de difícil recuperação, não? Como é que se consegue? Quais são as ferramentas que vocês utilizam? Só para você ter uma ideia, o crime de sonegação fiscal, o crime contra a ordem tributária, é um crime complexo, é um crime que requer uma expertise grande na sua investigação. Então, não é por outro motivo que o Estado da Bahia, com seus poderes, se reuniram e criaram esse comitê voltado para deliberar sobre assuntos e sobre práticas, ações a serem adotadas de forma conjunta pelas instituições. Então, o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda, Poder Judiciário, Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Estado, enfim, Poder Judiciário, né? Acho que eu já falei, se organizaram e compuseram esse importante comitê. E dentro dessa linha de ação há a força-tarefa do CIRA, que é composta pelo Ministério Público, que coordena essa força-tarefa, a Secretaria da Fazenda, por meio da sua inspetoria de investigação e inteligência, a PGE também faz parte e a Polícia Civil. Então, esses órgãos, eles, através das suas inteligências e órgãos de investigação, atuam de forma conjunta para combater o crime de sonegação fiscal, que muitas vezes vem atrelado a outros crimes mais graves, como de lavagem de dinheiro, organização criminosa. São crimes graves. O crime de sonegação fiscal, ele tem pena de 2 a 5 anos, organização criminosa de 3 a 8, lavagem de dinheiro de 2 a 10, enfim, só para os senhores tenham... E quando a gente fala em recuperação desses débitos, ou seja, o pagamento dos impostos pelos sonegadores, é isso? Exatamente. E eles, uma vez pagando o que deveria ter sido já pago, eles se eximem de qualquer responsabilidade? O crime contra a ordem tributária, né, a sonegação fiscal, ele tem essa peculiaridade de ter a possibilidade de extinção da sua punibilidade a partir do pagamento ou a suspensão se houver o parcelamento do débito. É uma forma de permitir que o devedor ele regularize a sua situação mediante o pagamento. Entretanto, há outros crimes, muitas vezes, que estão associados com o crime de organização criminosa, já que são crimes que é um crime que muitas vezes requer para sonegar você tem que subornar, você tem que fazer outras corrupção, você tem que subornar, tem que fraudar, e muitas vezes é preciso até que tenha uma orientação de profissionais
contadores, advogados, então não é incomum que nos deparemos com organizações criminosas realmente muito bem estruturadas, com a finalidade de lesar o patrimônio público, que são os impostos. Muitas vezes nós damos muita importância à corrupção e uma ênfase grande à corrupção. Eu queria perguntar exatamente sobre isso. Tem um dado da Fiesp, não sei se foi atualizado, mas diz que a gente perde com corrupção de 1,8% a 2,3% do PIB todo ano. Isso. Mas não sei se é a própria Fiesp ou se é a Transparência Brasil que diz que o prejuízo que o país tem com a sonegação é 7 vezes maior do que todos os escândalos de corrupção que a gente ouve, que chocam todo mundo. Tem números que... Aqui na Bahia, mais ou menos essa proporção? Da Agência Brasil, fala assim, 600 bilhões de reais só de prejuízo no Brasil por conta da sonegação. Brasil. E então nós chegamos a o estudo publicado pela Agência Brasil de que realmente 7 vezes mais do que a corrupção. Então nada mais, na verdade, a sonegação ela acaba sendo um desvio antecipado dos recursos, né? Diferentemente da corrupção, antes mesmo de ingressar no patrimônio do Estado, no erário público, o empresário criminoso, ele desvia... A diferença é que quando ele é apanhado, ele paga o que deve fica solto. Ele paga, não necessariamente fica solto imediatamente, porque pode haver outros crimes, né? Bom, como foi a sonegação que botou Al Capone na cadeia. Exato, organização. E é dentro dessa linha de atuação agressiva e vendo o crime de sonegação fiscal como um crime grave, é que o Estado se organiza para proteger o Estado. Muitas vezes há o discurso de que a sonegação fiscal é legítima porque muitas vezes os serviços... Paga imposto, os serviços não são prestados adequadamente, mas isso é um discurso criminoso de quem se beneficia com essa prática, porque deixando de pagar os impostos, o Estado deixa de executar políticas públicas de segurança pública, de saúde, de educação, enfim, o Estado acaba... O CIRA, esse Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, ele mira principalmente os grandes sonegadores ou o pequeno empresário, aquele que sonega eventualmente também? Eventualmente, quero dizer, que sonega. Claro, na verdade... Ele também está na mira? Na verdade, Jefferson, hoje o Estado está muito bem organizado para fiscalizar com nota fiscal eletrônica, os órgãos de inteligência também, de identificar as fraudes. Obviamente que as maiores fraudes acabam sendo o objeto principal desse grupo, né, dessa força-tarefa do CIRA, que já tem inúmeras operações, mais de 37 ao longo desses anos em todo o Estado. A força-tarefa instalada, estruturada em Barreiras, em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna. E cada uma dessas unidades do CIRA, da força-tarefa do CIRA, alcançam uma região. Então, todo o Estado pode ser alvo dessas ações. São ações que envolvem sequestro, bloqueios, busca e apreensões, prisões. Então, este momento de divulgação das ações do CIRA é muito importante, inclusive para divulgar essas ações agressivas, fortes do Estado contra a sonegação fiscal. É um recado também aos sonegadores de que eles podem ser alcançados em qualquer lugar do Estado e as ações estão sendo intensificadas nesse momento, na medida que o Estado está voltado para o combate à sonegação fiscal, porque percebe que há uma perda considerável, expressiva, e há empresários que, atuando dessa forma, prejudicam a concorrência, aqueles que pagam os impostos. A gente também tem que ver o lado de quem paga os impostos, de quem tem a sua organização empresarial lícita e que é penalizado com aqueles que não pagam impostos e, por isso, praticam preços incompatíveis, preços que acabam canibalizando termina sendo mercado, uma concorrência, né? Desleal, de concorrência forma, desleal, né? Então, e sem contar também que a própria população sofre na medida em que o Estado
não tem recurso para Agora, veja, o Ciro atua principalmente sobre ICMS, a gente está vendo, principalmente agora no bojo da discussão sobre a reforma tributária, que o ICMS é uma grande fonte de sonegação exatamente pela complexidade da legislação. Cada estado tem uma legislação, tem 27 legislações de ICMS. Sua expectativa, doutor Luiz Alberto, a partir da reforma tributária, da unificação de impostos, da criação do IVA, essa simplificação, ela ajuda também, diminui a chance de sonegação ou diminui, inclusive, porque há um mercado profissional para a sonegação. O senhor falou muito bem, não é um crime que se pratica sem conhecimento profundo dessa legislação tão complexa, tão enorme e difícil de se chegar. Na verdade, simplifica e facilita? Acredito que sim, Ernesto. Eu acho que a reforma tributária, né, é um clamor da sociedade já há um tempo. Acompanhei aqui Levi Vasconcelos fazendo as considerações muito pertinentes e louváveis. Acredito sim que há uma dificuldade muito grande de compreender. O ICMS é um imposto cumulativo, então são várias fases de cobrança que o empresário muitas vezes ele tem dificuldade de compreender e muitas vezes até por equívoco deixa também. A gente tem que entender que nem sempre a omissão do pagamento implica na prática criminosa, mas a reforma tributária, eu acho que simplificando a cobrança, a forma de cobrança dos impostos, com certeza vai fomentar e impulsionar o pagamento dos impostos, com certeza. Luiz Alberto, só para a gente entender, na prática, como é que se dá? Uma vez identificado o sonegador, são promotores de justiça, com apoio da polícia, que chegam na empresa e colocam na parede, você deve, tem tanto prazo aí para pagar. Como é que se dá? Na verdade, Jefferson, é uma atuação, como eu disse, complexa, que envolve várias fases. A primeiro, a identificação do débito, que o devedor ele responde administrativamente, até a constituição do débito e a ampliação de uma investigação quando se percebe que há uma prática criminosa mais agressiva do que a comumente, inclusive considerando valores, e há dentro dessa força-tarefa, a seleção por gravidade de delitos, aqueles que vão ser alvo de operação policial, né, envolvendo polícia, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, né, decretar as medidas coercitivas. Então, a partir dali, sendo uma operação, ela é feita de forma surpreendente, em dia, né? Normalmente, no início da manhã, os devedores, né, os criminosos, eles são surpreendidos nas suas casas com ordem de prisão, busca e apreensão, há a continuidade das investigações, né, pela polícia, pelo Ministério Público, depois uma ação penal e a todo tempo o devedor ele pode se valer desse instrumento, né, do pagamento, do parcelamento dos débitos para regularizar a sua situação. O pagamento do valor sonegado costuma ocorrer com mais frequência depois que o sonegador é preso ou antes mesmo dele? Não, o Jefferson, essas ações elas também têm um caráter educativo muito importante, porque nós percebemos que a partir da deflagração dessas operações há um incremento do risco subjetivo, ou seja, o medo de outros que estão praticando aqueles delitos, eles muitas vezes de forma voluntária vão à Secretaria da Fazenda. Efeito pedagógico. Efeito pedagógico. Vamos chamar assim, né, doutor? Efeito pedagógico, e isso faz muito bem ao Estado, que passa, na verdade, o ICMS é um imposto que o Estado ele cria expectativa, né, de receber. Há também uma prática muito comum aqui nos estados. Isso foi alvo de um movimento estadual. Aqui na Bahia nós movimentamos também de forma pioneira, no sentido de que havia uma prática do empresário ele declarar o débito
e não efetuar o pagamento. Fazer o pagamento. Ele pegava esse dinheiro, ele normalmente se valia, pegava o dinheiro que deveria ser destinado aos impostos, ele revertia ou para o patrimônio pessoal, para gastos luxuosos. A gente viu muitos casos aqui de pessoas que desfilavam em colunas sociais, né? Na minha época, coluna social, hoje nas redes sociais. Na hora da declaração é a pobreza, né? E se valia desses recursos para ter uma vida ostensivamente luxuosa e deixava como última opção pagar os impostos. Olha aí, os sonegadores que abram o olho, então, o CIRA está na cola de vocês, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. E olha, muito obrigado, Dr. Luiz Alberto Vasconcelos, que é promotor de justiça e secretário-geral do CIRA, conversando conosco aqui. Boa sorte nessa empreitada. Eu que agradeço muito, eu acho que a Bahia agradece a vocês por essa oportunidade de divulgar essas ações importantíssimas do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia, 8h49 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia.